Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina fugir de toda vanglória. Vanglória é maligna. Assim como os anjos, a palavra diz, o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Não deis crédito àqueles que ensinam doutrinas de anjos, com aparência de sabedoria, ensinando doutrina de anjos, porque o Senhor é que dá ordem aos anjos e até os anjos nos ensinam a fugir de vanglória. Lembrai-vos daquele anjo que contendia com o corpo de Moisés, e o anjo a serviço do povo de Deus disse: o Senhor te repreenda. Assim como homens de fé, quando se encontravam com anjos, a palavra diz que por hospedarem os anjos, acabavam ganhando galardão por ser hospedeiros de anjos. Assim como quando se prostravam diante dos anjos, os anjos diziam: não façais isto, prostrai diante daquele que é digno. Nós somos conservos vossos, porque são ministros em prol do reino dos céus, aonde Jesus é aquele que dá ordem a eles a nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. A incumbência é anunciar o evangelho, o arrependimento, e a palavra diz que importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Tudo é por ele e para ele. A palavra diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O evangelho é que gera e gera irmãos na fé. A família de Jesus, que quando lhe informam que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, ele, apontando para aqueles que estavam ao ouvir, dizia: vós sois a minha família, aqueles que fazem a sua vontade. É meu irmão, é minha irmã. Será a mãe, a jubilosa Jerusalém dos milhares e milhares de anjos, da qual haverá de se manifestar, segundo o noivo que nos conduz, interligados uns aos outros, como membros de Cristo, aonde ele é a cabeça do corpo e o Pai a sua cabeça, aonde perseveramos tudo em conformidade e não há divergência, há sim unanimidade para aqueles que estão em Cristo. Porque aonde não está segundo o corpo de Cristo, há confusão, há disputa, há rixas. Paulo já dizia para aqueles que haviam divisão na igreja: por acaso podes dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Porque aqueles que gera discípulos traz para si ira e indignação, porque na verdade não se gera filhos. A palavra diz: a ninguém chamais de pai, e tampouco não sejais mestre entre vós. De agora em diante só há um mestre, um bispo, um bom pastor, um apóstolo, um sacerdote, o sumo sacerdote, o grande profeta, e aqueles que recebem os dons irrevogáveis que devem ser operados na presença do autor e consumador da nossa fé, o amor verdadeiro, aonde aqueles que entram segundo doutrinas meramente humanas, a forma do Senhor por os dons ser irrevogáveis, o Senhor os coloca a operar segundo a lei, que estão
sobre a ira e indignação, ao invés de estar no amor verdadeiro, e creem em suas próprias mentiras e perseveram, para que receba o seu galardão segundo as suas muitas iniquidades. E assim o Senhor galardoa, quer sejam boas aqueles que são conduzidos pelo seu Espírito, quer sejam más aqueles que rejeitam o Evangelho, aonde ele nos ensina uma porta excelente da graça nos foi aberta, se levanta muitos inimigos, mas a porta dos seus ministérios foram fechadas, o ministério da iniquidade, e o Senhor é aquele que a espada da justiça está a os julgar, assim como aqueles que perseveram segundo o Espírito de Cristo, ele está juntando em seu celeiro, chamado trigo. Aqueles que ainda alegam que são trigo, mas são joio, o Senhor os conhece, e aquele que não ajunta com ele, ele espalha. Assim nos diz o Senhor: